Olá, Daniel, boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Aqui comigo no estúdio está a secretária da Fazenda de Cachoeira do Sul, Viviane Dias. Seja muito bem-vinda, secretária. Boa tarde, obrigada. E a Cláudia de Cesare, que é engenheira civil, né, Cláudia, PhD, uma universidade na Inglaterra com tese sobre análise de equidade no imposto sobre a propriedade imobiliária. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, uma satisfação estar com vocês. As meninas estão aqui para conversar comigo por conta da tramitação do projeto de lei que está na Câmara de Vereadores para a regularização do IPTU, o município Planta de Valores Genéricos, né? O que significa planta de valores genéricos, Cláudia? Pois olha, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, entendido e pacificado como o valor de mercado do imóvel. É feito um trabalho de avaliação de imóveis para estimar esse valor. Ele é um tipo de avaliação mais genérica, a gente chama de avaliação em massa de imóveis, ou seja, eu vou avaliar um grande número de imóveis através de um modelo de um ou mais modelos de avaliação. E costumamos chamar de planta genérica de valores. Eu honestamente não gosto desse nome, porque a planta genérica de valores, na minha concepção e na própria norma de avaliações, se refere mais a um mapeamento de valores. E o trabalho ele é muito maior do que isso, né? O mapeamento é uma representação. Mas esse é o jargão utilizado na área. O que significa? São essas avaliações em massa, avaliações genéricas que são realizadas para fins de IPTU, fundamentalmente. Secretária, e a Cláudia, ela está aqui em Cachoeira do Sul a pedido da Prefeitura, realmente para ter um encontro com a comunidade, para a comunidade entender melhor o que é essa adequação. A proposta da vinda da Cláudia é trazer todo esse conhecimento, essa expertise que ela tem no município de Porto Alegre, em ter conseguido e ter acompanhado a elaboração até a aprovação do projeto da planta e trazer uma linguagem mais, com todo o conhecimento técnico, ela é muito didática. Então fica mais fácil para que as pessoas tenham esse entendimento, né? Nós já fizemos várias abordagens, já fizemos audiências públicas, já houveram audiências públicas junto à comunidade. Então a gente está na busca de que haja um entendimento da necessidade dessa revisão, né? Então a gente, como é tratado, né? Como nós tratamos, nós vivemos num condomínio chamado Cachoeira e esse condomínio, a Cláudia tem o condomínio de Porto Alegre, em que tem um custo para que a gente possa atender todos os anseios da sociedade, né? Então a gente precisa colocar essas informações para que as pessoas entendam o que é, por que a gente tem a tributação do IPTU, qual é a finalidade deste imposto e de que forma ele volta para a sociedade. Por que a gente está discutindo isso? Por que esse lapso de tempo é tão ruim para a sociedade de Cachoeira? Então a gente traz a Cláudia nessa contribuição para essas informações. Porto Alegre teve a mesma dificuldade que Cachoeira do Sul está tendo agora, né? Eram 28 anos de defasagem. Exatamente. Infelizmente, nós passamos por isso. Foram várias tentativas de reavaliação dos imóveis para fins de IPTU e com muita dificuldade. Como o imposto ao patrimônio, a base de cálculo é o valor do imóvel. Então, a partir do momento que eu ignoro o valor do imóvel, fazendo a avaliação de uma cidade, refletindo uma realidade de 30 anos atrás, eu gero uma série de distorções nesse imposto. E faço com que haja uma distribuição da carga tributária que foge completamente as questões legais do imposto, na qual a distribuição deve ser feita de acordo com o valor dos imóveis. E é essa situação que, infelizmente, Porto Alegre e Cachoeira do Sul são exemplos muito semelhantes, né? De passar basicamente quase 30 anos sem reavaliar os imóveis. É ou não é, secretário, um aumento de IPTU essa revisão? Ela é uma revisão. Quando tu faz uma revisão e tu reflete uma cidade em que ela valorou, né? Ela cresceu, ela é diferente de uma posição. Por exemplo, nós temos bairros aqui 26 anos atrás, eram campos.
E hoje eles pagam o imposto como se fossem campos. E eles são áreas valorizadas, áreas que receberam vários serviços públicos. Então, não é justo se uma cidade que existia 26 anos atrás, alguns bairros já estavam constituídos e que tinham alguns serviços, eles continuam pagando por um valor daquilo que eles tinham, que refletem hoje, para aqueles que não existiam anteriormente. Então, na verdade, o que acontece? Tu acaba sobrecarregando uma certa fatia da sociedade, quando, na verdade, esse imposto ele tem que ser igual para todos. É conforme a valorização, a localização do teu imóvel, tu tens que contribuir para o condomínio de Cachoeiro, tu tem que contribuir para a cidade. Aqui em Cachoeira do Sul, o prefeito Sérgio Gnatti mandou agora, né, pela terceira vez projeto para análise na Câmara de Vereadores. Por que os vereadores reprovam? Eu acho que não é só os vereadores reprovam, é exatamente isso, é uma mudança de consciência, tu tirar de uma zona de conforto, né? Parece ser confortável aquele valor que tu está pagando, mas eu acho que a gente tem que rever como isso é utilizado, de que forma ele é utilizado. E o projeto de lei, esse ano, ele veio modificado em relação às propostas anteriores, né? Nós mudamos a metodologia, para que haja exatamente isso, um entendimento. A gente está trazendo a Cláudia, nós já fizemos audiências públicas anteriormente. Então, o Executivo está na busca de desmistificar isso. Então, acho que a gente tem que entender que esse é um tributo que a gente utiliza para melhorar a qualidade de vida de cada um de nós, ofertando melhores serviços. Se nós tivermos uma arrecadação baixa, nós não vamos conseguir atender todos os anseios. E a gente só pode, no caso, exigir ou pedir mais se a gente assim contribuir. Porque o que a gente tem? A gente tem uma contribuição baixa do imposto e que a gente não consegue atender tudo que se prevê, tudo aquilo que se deseja. E o que a gente está fazendo? Às vezes sobrecarregando aqueles em que houveram uma valorização maior em relação àqueles que não tiveram. Quando a gente fala em que a gente tem uma área da cidade e que paga como se fosse campo, como se fosse um valor de 26 anos atrás, a gente está fazendo com que essas pessoas não paguem por todos aqueles melhoramentos que elas receberam ao longo do tempo. Porque se aquilo deixou de ser campo, hoje é uma área pavimentada, é uma área valorizada, é porque ela recebeu mais serviços públicos. Então, estes aí não estão pagando por tudo aquilo que receberam. Em contrapartida, aqueles que já existiam continuam contribuindo dessa mesma forma, o que não é justo. Então, a proposta disso é uma justiça fiscal, é que a gente possa ofertar tudo a todos, mas que todos contribuam dentro da sua capacidade. A gente fez inúmeras reportagens aqui, mostrou inclusive as audiências públicas, mas agora vou falar a minha opinião enquanto moradora de Cachoeira do Sul. É que realmente com essa proposta, o projeto, a gente enquanto morador não sabe quanto vai passar a pagar. Então, inclusive os vereadores colocaram isso. É uma espécie de cheque em branco que a gente está assinando para a prefeitura. Então, eu não sei se o valor que eu vou passar a pagar no ano que vem, eu vou ter condições de pagar e mais. Que garantia eu, enquanto moradora, tenho de que esse valor será investido nas ruas da minha cidade? A primeira questão é que o limite que cada um vai pagar é o limite legal. A base de cálculo é o valor de mercado do imóvel, que é o preço mais provável de venda. Vamos supor que a prefeitura erre no teu imóvel e tu tenhas um imóvel de 500 mil e ela avalie por 700 mil. Extrapolou o limite. Tu vais entrar com o recurso na prefeitura e vai dizer, olha, houve um erro na estimativa do valor do meu imóvel. Então, existe um limite sim. O limite é a base de cálculo que é estabelecida no artigo 33 do Código Tributário. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí a gente entra nessa questão de cobrar do poder público os melhoramentos, certo? Que é algo que a população deve sim fazer e ter essa participação. A grande questão é que muitas vezes a população ela gosta de discutir a aplicação dos recursos, mas não a geração de receitas. Na realidade são dois temas que eles andam casados, né? A gente não consegue aplicar recursos sem gerar as receitas.
E é mais ou menos isso que se busca fazer. O IPTU ele tem uma ampla margem de melhoria, por quê? Porque está muito desatualizado. E pensando ainda no exemplo que a gente falou de Porto Alegre, que teve essa grande dificuldade, mesmo os vereadores aprovando, agora a Ordem dos Advogados do Brasil ingressou, né, com uma ação que, segundo a entidade, a lei afronta a Constituição em 5 pontos. Tu sabes que isso se tornou um praxe, né? Um praxe. Felizmente, na grande maioria dos casos, salvo quando algum ritual não foi respeitado, quando chegou, digamos assim, na decisão final, se deu, enfim, a causa foi vencida pelo município e aquela ação não teve qualquer intervenção em termos do cálculo. Mas, infelizmente, esses casos têm acontecido. Eu só queria fazer uma colocação quando tu disseste a gente não sabe quanto a gente vai pagar. Para ter essa melhor informação, a gente mudou até a proposta do projeto de lei, né? Esse ano ele foi na seguinte forma: se mantém o que tu já pagavas e a diferença do que tu tem para o que está sendo avaliado, ele foi diluído em 5 anos. Então, quanto menor o teu distanciamento, né, daquilo que ele vale hoje, esse valor ele vai ser diluído. Agora, se por um acaso nós tivermos um imóvel em que tenha uma diferença maior, é claro que o contribuinte vai sentir este acréscimo, mas ele não é, ele está diluído em 5 anos. Ele vai, aquilo que ele pagava e mais um pouco, aquilo que ele pagava e mais um pouco, até chegar num total de 5 anos. Só que a gente está falando de uma revisão, de um olhar novo em que a gente corre muito mais o risco de se ter, né, vai subir o meu imposto, olha, 26 anos é muito mais provável que tu tenhas recebido mais melhoramento do que não, né? Então, ele corre muito mais o risco de tu ter uma valorização deste teu bem, sim. Meninas, teríamos assunto para a tarde toda, mas a gente precisa encerrar essa entrevista. Eu agradeço a participação de vocês aqui. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada pela oportunidade. Estamos à disposição na secretaria. Tá bom, então. Obrigada mesmo. Bom, Daniel, as meninas falaram da revisão do novo cálculo. Eu volto contigo e as nossas redes sociais estão disponíveis para os comentários, para as críticas, sugestões, elogios da comunidade. E aí, o que você acha dessa revisão? Eu volto com você.